Kylo Ren chegou a Tatooine e vai descobrir mais do passado de Vader na segunda edição de Legacy of Vader. História em quadrinhos que a gente vai comentar aqui agora no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e vamos continuar a nossa análise, o review e também a contação de histórias da HQ Legacy of Vader, que conta a história do Kylo Ren tentando encontrar o seu rumo após se tornar supremo líder da Primeira Ordem e querendo matar o passado do avô. Só que Vané, que era o mordomo de Vader lá no castelo dele em Mustafar, resolve levar Kylo por outra aventura, resolve mostrar a Kylo que às vezes o passado pode ser combustível, e então ele explica a Kylo Ren o passado de seu avô para que ele possa também construir o seu futuro. Essa história já começou a ser analisada aqui no Diário Rebelde, no card que você vê aqui em cima, na edição 1 de Legacy of Vader. E agora vamos para a número 2, onde Kylo Ren está em Tatooine. Kylo e Vané chegam em uma Tatooine completamente devastada, um planeta muito pior do que a gente conhece na trilogia original, na trilogia prequel, na trilogia os Cafundó. Tatooine realmente está acabada. E para Kylo ali é um planeta em lugar nenhum, só que para Vané tem muito mais do que isso. Na visão de Kylo, tanto o avô quanto o tio dele, no caso o Anakin e o Luke, eles vazaram de Tatooine assim que puderam. Só que Vané explica que o mundo é responsável justamente por dar a Vader o passado que ele precisava para ser quem ele era. Vané explica que foi em Tatooine onde Vader conheceu a esposa dele, que também seria o lugar onde ele seria recrutado pela Ordem Jedi, e também foi em Tatooine que ele perdeu sua mãe e sentiu pela primeira vez toda a potência do lado sombrio da Força. A primeira vez que Vader acessou definitivamente o lado sombrio da Força como Anakin Skywalker foi quando ele executou mulheres, crianças, não poupou nenhum Tusken Raider. Afinal, Anakin, são só Tusken Raiders, Se morrer, morreu. E aí Kylo pergunta como é que Vané sabia dessas coisas, até porque realmente eu não vejo o Vader revelando tudo isso para um mordomo simplesmente, Mas o velho é astuto, o velho é salafrário. Foi o que ele fez. Ele usou os códigos do Imperador Palpatine para vasculhar vídeos e dados do passado de Vader, porque o Palpatine armazenava tudo, O Palpatine era o mestre da enganação, o mestre do planejamento. Aliás, imagina você ter o Palpatine no seu grupo de planejamento, seria excelente. Enfim, ele disse que o Palpatine sabia dessas coisas porque o Vader também contou a ele durante os anos e utilizou como ferramenta. E usou o Vader também como ferramenta. E assim, a gente vê alguns trechos, Por exemplo, o Vané se lembrando de quando ele assistiu a construção de Vader, quando o Palpatine reconstruiu ele lá no episódio 3, Vingança dos Sith. Então Vané leva Kylo para a arena de Mos Espa, onde Anakin Skywalker teve a sua vitória na corrida de pods, lá em Boonta-Eve, que era um feriado de Tatooine, por sinal. Boonta-Eve era um feriado que celebrava a ascensão de um deus Hutt, e que era o deus Boonta, no caso. Então, era um feriado muito característico do planeta, onde tinha a corrida de Boonta-Eve, o Boonta-Eve Special, Boonta-Eve Classic, melhor dizendo. E Anakin Skywalker foi o único humano a vencer. O Vané, inclusive, ele foca muito na questão do Anakin ter 9 anos de idade, nunca ter treinado e ter vencido a corrida com seus reflexos sem, com até facilidade, para uma criança escrava. E aí, nessa hora, o Kylo dá uma surtadinha, porque ele não sabia que Anakin Skywalker tinha sido escravizado. E o Vané explica a ele, que tanto o Anakin quanto a sua mãe Shmi foram escravizados, mas aí, quando a Ordem Jedi chegou, tomou o Anakin, levou-o para a Ordem e deixou Shmi, o que fez com que o Kylo ficasse até pé da vida, porque, nossa, olha aí, é bem a cara deles mesmo, abandonar uma mulher escravizada, olha só que safados. Como se você não fosse safado também, Kylo Ren, e não foi de propósito. Se você tivesse assistido A Ameaça Fantasma, você saberia o que aconteceu. She's gone. But what she stood for, what she fought for. Vané explica, inclusive, que toda a trajetória de Vader foi uma cruz só. O coitado sofreu, ele estava em correntes o tempo todo, com um passado muito poderoso, um passado que fez com que ele realmente tivesse como superar tudo e assim se erguer à grandeza. Aí ele vira pro Kylo e fala assim, inclusive,
olhando por você aí, eu tenho certeza que seu passado também era nessa pegada. Mas não era, porque o Kylo, como Ben Solo, foi criado a leite com pera. A gente tem uma sequência de quadrinhos mostrando todo o passado do Kylo Ren, com ele com uma família feliz, com o Lando lendo historinhas pra ele, o Chewbacca carregando ele, tio Luke ensinando ele, pilotando a cabine lá da Millennium Falcon com o Han Solo, a Leia com ele. Então, um passado super tranquilo, a leite com pera, todo tranquilinho, uma família super unida, e ele jogou isso tudo fora pelo lado sombrio. Tanto que ele fica sem graça, né? Na sequência ele diz, claro, com certeza, meu passado foi duro mesmo. Seu safado, moleque. Você é moleque! Então, como toda a história de Star Wars, chegam alguns bandidos pra dizer, pois é, olha só, o Anakin venceu, né? E não foi só isso não, esse nome Skywalker tá aparecendo muito, porque tem um tal de Luke Skywalker aí que parece que derrotou uma frota inteira da Primeira Ordem. E isso ele tá se referindo, claro, à derrota que Kylo sofreu lá em Crait, quando Luke Skywalker enganou a frota da Primeira Ordem com o seu holograma da Força. E assim, essas histórias se espalharam pela galáxia. A Resistência deve ter cuidado disso, né? Deve ter espalhado a história para poder inspirar a galáxia de alguma maneira. Óbvio que Kylo não ia levar isso numa boa. Inclusive, você já deve saber o que o Kylo vai fazer. Por isso, comenta aqui, porque eu quero saber a sua opinião sobre esse quadrinho. Vai comentando e, ao mesmo tempo, dá aquela força, senta o like aí, porque isso ajuda muito o canal, ajuda o vídeo a ganhar a galáxia do YouTube e mais inscritos e mais wings do Diário Rebelde chegarem para discutir, conversar e viver Star Wars com a gente. Okay, if Stella doesn't like this movie, I can't marry her. No, you can't. Enfim, os bandidos mandam o Kylo levantar as mãos, né? Ele fala, essas mãos aqui? E é claro que ele usa a força para fazer com que cada bandido apontasse os blasters um pro outro, ativasse o blaster e assim morreu uma galera. E aí o que sobrou ele falou, não fala mais do Luke Skywalker não espalha essa história, quem espalhar vai morrer. Você vai morrer. Kylo segue pistola e aí ele raspa o nome lá do Anakin de Buntaev e pergunta quem era o responsável por escravizar o avô dele. Vané então leva Kylo até a oficina do Watto e explica toda a questão, né, do Watto ter sido responsável por escravizar o Vader. E aí a gente já falou sobre isso aqui no card aqui em cima, né, sobre a possibilidade do Vader ter matado o Watto, porque o Kylo, e aí esse quadrinho explica que foi o Kylo que falou, ele diz, o Vader deve ter voltado aqui e conquistado a sua vingança, né? Ter matado o Watto. Só que o Vané diz na sequência, não, o Vader ele tinha mais o que fazer, ele não veio aqui matar o Watto. Mas eu não sei se é a questão, porque como a gente discutiu naquele vídeo que eu falo, que tá aqui em cima no card, tá aqui na descrição também, o Vader, ele mostra ele, no caso, matando o Watto em outro quadrinho anterior a isso. Anos atrás. Acho que, se não me engano, era o Vader volume 1, onde ele volta a Tatooine para lidar com Jabba e também para procurar a Doutora Aphra, né, investigar entre os poços da galáxia onde está a Doutora Aphra, se não me engano, e aí tem um quadrinho que mostra o Watto morto ali, junto, perto do Vader. Não botaria um Toydariano assim do nada, exatamente com as mesmas características do Watto, levianamente. Então, eu ainda acredito que o Vader deve ter matado o Watto, mas esse quadrinho aqui quer nos levar a entender que o Vader tinha mais o que fazer e não voltou lá para matar o Watto. As duas explicações fazem sentido. Realmente o Vader tinha mais o que fazer e realmente faz sentido ele voltar para matar o Watto, porque o Watto era o cara que escravizou ele e a mãe dele, causou todo o sofrimento, e o Vader é um rancoroso do cacete. E o Lord Sith, né? Se tem uma coisa que os Lord Sith são rancorosos. Olha aí, 1000 anos de vingança para eliminar a Ordem Jedi. Tendo tudo que eu tenho, você seria o mesmo que eu? É isso, eu te faço essa pergunta, só isso. Então assim, eu vejo as duas coisas acontecendo, tá? Só que aqui, o Charles Soule, que é o autor do quadrinho, ele quis dizer que o Vader tinha mais o que fazer. Então, quando esse quadrinho do Vader matando o Watto foi liberado, era nada mais, nada menos do que um bait para a história. Mas, de todo modo, se você quiser ver a minha análise sobre essa questão em específico, o vídeo tá tanto aqui em cima no card, quanto aqui embaixo na descrição. Aí o Vané diz, o Watto não tá por aqui, é isso aí, mas você ainda pode fazer a limpa no passado, porque Gardula a Hutt era a proprietária de Anakin Skywalker e Shmi Skywalker antes. Se você não se lembra, é dito que Gardula foi quem vendeu Anakin e Shmi para o Watto. Na verdade, vendeu não, né? Ela perdeu para o Watto numa corrida de pods, e assim Anakin e Shmi foram para o Watto. E aí o Kylo Ren tem a brilhante ideia de,
então vou dar uma visitinha ali em Gardula e resolver as coisas com as minhas próprias mãos. E aí Kylo Ren vai em busca de Gardula a Hutt, que está tentando encontrar mais uma vez a sua vitória sobre o submundo de Tatooine, né? Ele usa um speeder bike e o Vané fica ali admirando, olha lá vai ele está indo, fique pronto, se apronte, ele parece nervoso, né? Tipo, o cara é dramático, né? Mordomo dramático. Kylo chega no esconderijo de Gardula, lá em Tatooine mesmo, e obviamente que alguns bandidos Wookiee resolvem parar ele. Não se mova, não dê mais nenhum passo que você não vai passar, a menos que você queira ser jantar, né? Fazer parte do jantar. E aí aponta para um Rancor, né? Nada mais justo. Sempre o Rancor, o bichinho dos Hutts. E aí o Kylo Ren fala, não, beleza, não vou dar mais um passo, mas eu também não preciso dar mais um passo para matar você. E o bum, joga o sabre de luz nos bandidos. Nosso herói, ou melhor, vilão, passa a lâmina, o sarrafo em todo mundo e consegue entrar no esconderijo de Gardula, que até fica lisonjeada com a chegada de alguém para matá-la. E aí ela quer saber qual é o rolê. O que está acontecendo? Por que você veio aqui, matou meus Rancors, me tratou com tamanho desrespeito? Aliás, ela pede pro Kylo fazer o Pix pelos Rancors, né? Porque ele fez um estrago financeiro matando os bichinhos dela. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Bom, a Gardula fica até honrada, como eu disse, né, de estar chegando alguém ali para matá-la e o Kylo deixa entender que é uma vingança pelo passado, né? E ela fica, legal, vingança, então me conta aí, o que você tem para contar sobre essa história? Elas sempre são interessantes. E aí ele conta que a Gardula foi proprietária do avô dele e agora ele vai resolver as coisas com as próprias mãos. E a Gardula fala, beleza, como é seu nome mesmo, seu verme? E aí o Kylo Ren, verme é o cacete. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Então Kylo prepara o sabre de luz e vai atacar a Gardula. Ele elimina todos os bandidos que, né, são ordenados a Gardula para matar ele, escapa, e aí quando ele vai para cima da Hutt, é claro que ela está preparada mais do que o Batman, porque no momento que ele vai atacá-la, um ser estranho, diferente, puxa o sabre de luz com a força e ainda joga na cara do Kylo dizendo, a força é fraca em você, essa senhora. O Kylo fica pistola. O monstrinho empurra Kylo pra longe e aí a Gardula fala, você acha que depois que aconteceu com o Jabba eu não ia tomar minhas próprias precauções contra usuários da força? Se você não se lembra, o que aconteceu com o Jabba foi simplesmente Luke Skywalker e os maiores heróis da rebelião obliterando todo o império criminoso de Jabba quando foram resgatar Han Solo em Carbonita. E, né, as histórias do Luke Skywalker, Cavaleiro Jedi, indo lá confrontar o Jabba, fizeram a sua parte de se espalharem pelas areias de Tatooine. Areias essas que coçam, são irritantes, estão por todo lugar, como diz o nosso querido Anakin Skywalker. Aí a Gardula dá lição de moral, né, no Kylo e fala, você pensou que era fácil matar o passado? Não vai não, amor. Não é fácil não. E aí ela acaba aprisionando o Kylo Ren, dizendo que a história do avô dele agora seria a história dele. E temos Kylo Ren aprisionado por Gardula a Hutt para se tornar escravo, mostrando inclusive o shape, né? Já sabemos que o Kylo levanta peso, não sei se ele faz amor com o suco. Whoa, look at him. Mas ele está mostrando seu shape aí, aprisionado para ser escravizado por Gardula. A próxima história de Legacy of Vader vai mostrar como o Kylo Ren provavelmente vai escapar dessa prisão de Gardula a Hutt e também que ele precisa sobreviver a várias provações para honrar o seu pai. Seu pai não, viajei, olha aí. O pai ele não quer nenhuma conta, ele quer honrar o passado do avô. E também mais um mistério, quem será esse misterioso usuário da força que está trabalhando para Gardula? Não sei, só sei que nessa história a gente tem mais informações sobre o passado de Vader do ponto de vista do Kylo Ren, o que é muito interessante para a gente ver a construção do personagem, para ele se encontrar também como um líder supremo da Primeira Ordem, mas eu quero ver mais mistérios sendo respondidos, né? Não necessariamente que a gente tenha esses mistérios, mas eu quero ver o Kylo Ren descobrindo mais coisas e se posicionando mais, não apenas com frases de tipo, como assim? Não, não acredito, que coisa horrível, eu estou o pé da vida, sabe? Eu quero vê-lo reagindo mais. Eu acho que isso pode acontecer a partir do terceiro quadrinho, já que ele agora está enfrentando as consequências dos seus atos. Olha só se não são as consequências dos atos, né? É verdade.
Mas deixa seu like aí na moral, porque análise de quadrinho é divertido, dá um trabalho e eu quero saber o que vocês estão achando. Por sinal, se quiserem mais análise de quadrinho, você pode comentar aqui e pedir essas histórias. Aproveite, tem mais conteúdo do Diário Rebelde aqui, como a análise do quadrinho Jedi Knights e também do próprio Legacy of Vader. Que a força esteja com você e até a próxima.